Vamos abrir lá em 2 Reis. Segundo livro de Reis. Vamos ler a partir do versículo 19. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo a partir do 19. Eu estou na NVI. Foi muito difícil essa decisão, viu, Carol? Carol chegou logo cedo. Pastor, eu estava conversando. Digo, minha filha, não sei, deixa eu dar uma examinada. Diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva, é estéril. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou água ali, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Amém? Pode voltar. Eliseu disse: assim diz o Senhor. Feche seus olhos. Purifiquei esta água, ela não causará mais morte, e nem deixará a terra improdutiva. Eu não sei qual a área da sua vida que está morta. Eu não sei qual a área da sua história que está improdutiva. Mas assim diz o mesmo Deus que estava com Elias, permaneceu com Eliseu. E o mesmo Deus que estava com Eliseu é o Deus que está nesse lugar para purificar as águas e tirar a morte e dar vida. E aquele lugar na sua vida que estava infrutífero vai começar a dar frutos, se assim você crê. E se você crê, continue de olho fechado. Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, nós queremos dar início, meu Pai, nessa hora, aos dias de Eliseu. Pregações que serão ministradas nesse lugar que foi estudada lá atrás. E desde então, o Senhor vem ministrando no coração dos teus filhos, dos teus profetas. Meu Deus, algumas pessoas receberam um convite tão carinhoso e de pronto disseram sim. E o Espírito Santo trouxe. E por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, revela-te para elas, Senhor. Mostra mais a tua presença, mostra mais da tua glória. É o Senhor Deus que convence o homem de todas as coisas. Meu Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, cumpre em nós, cumpre nesse lugar aquilo que o Senhor já prometeu. Nós estamos aqui em expectativa, como disse a tua serva, nós estamos aqui esperando as promessas que o Senhor de antemão já deixou sobre nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aí no seu lugar mesmo, se você pode, aplauda o Senhor Jesus, aplauda Ele, amém. Se você não recebeu ainda, aguarda que o diácono vai aí levar para você essa agenda. Queridos, que homem é esse que, ao ser solicitado para resolver um problema de morte, ele simplesmente pede alguns utensílios, algumas coisas, e faz uma água que há muito tempo
era uma água ruim, uma água impura. Ele faz ser purificada. E depois a terra começar a dar frutos, uma terra que outrora não tinha fruto nenhum. Quem é esse homem? Esse homem é um discípulo de Elias. E a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas vontades, às mesmas paixões que eu e você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eliseu era diferente? Não. Então nós entendemos que o sucessor de Elias é um homem também sujeito às mesmas opressões, às mesmas dores, os mesmos infortúnios que eu e você. Mas o que tem este homem tão diferente? O que é que ele tem? O que é que ele carrega no seu coração, na sua mente? Que mesmo depois de morto, cai alguém ferido, cai alguém morto, e os seus ossos fazem essa pessoa reviver. Se Eliseu era um homem igual a mim e a você, com dores da alma, era um homem igualzinho a mim e a você. A primeira vez que o nome Eliseu é mencionado é pelo próprio Deus. Deus, ele está tendo um diálogo com Elias, porque naquele tempo não eram todos os homens que tinham o privilégio de ter um diálogo com Deus. Hoje, o véu rasgado, eu e você podemos ter um diálogo com Deus. Mas naquele tempo, Deus estava conversando com Elias, porque Elias estava em um conflito emocional muito grande na história do seu ministério. O que levou ele a entrar em uma caverna. E o próprio Deus foi lá fazer uma pergunta: o que você está fazendo nessa caverna, Elias? E ele começa a dizer: eu fui ameaçado, eu estou sozinho, não tem ninguém para pregar o evangelho comigo, ninguém me escuta, ninguém me ouve, eu estou em uma solidão. Deus não demora a falar com Elias, mas diz o seguinte: levanta e volta pelo caminho que você veio, pelo deserto que você veio, que você vai ungir 3 pessoas, dentre elas 2 reis que você vai ver depois, e uma delas quem é? Eliseu. E o mais interessante, que Deus já diz: levanta e vai ungir o teu sucessor. Levanta e vai ungir um homem que eu separei para você ensinar a sua fé, para que ele dê continuidade ao trabalho que você começou. Esse é o Eliseu. E rapidamente a Bíblia diz que Elias levantou e foi, encontrou com Eliseu e jogou uma capa sobre Eliseu. E Eliseu, entendendo de pronto, disse: deixa eu ir, dar um beijo na minha mãe, me despedir da minha mãe e do meu pai. E ele disse: vai, mas volta. Vamos ver isso comigo lá, 1 Reis, no capítulo 19. Essa história já foi pregada aqui, mas eu preciso que você entenda a origem do profeta Eliseu. 19:15. O Senhor lhe disse para Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú. E também unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, para suceder a você como
profeta. Ele já tem uma garantia. Diferente de Abraão, que não tinha consistência na continuidade da sua fé, Deus sabia, mas Abraão não tinha entendido quando ele entrou na tenda. Diferente dele, Deus deu nome, porque para Abraão Deus disse: sai da tua tenda, porque na sua caverna você não vai enxergar a grandeza do seu Deus. Na sua tenda você não vai enxergar o futuro que o Senhor tem para a sua história. Hoje é dia de você sair da sua tenda, da sua caverna e dar continuidade naquilo que Deus te chamou para fazer. E a Bíblia diz aqui que ele foi. Versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo uma 12ª parelha. É muito boi, minha gente. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. De jugo, de boi, Eliseu entendia. Ele trabalhava com isso. Há quem diga que pela região, o pai de Eliseu não era desprovido de dinheiro. Ele tinha um poder aquisitivo bom. Eu não gosto muito de afirmar o que infere-se da Bíblia. Mas, depois que a gente vê Eliseu voltando e dando um banquete para seus amigos e família, com maneira de se despedir, cortar o cordão umbilical, eu entendo que ele não era um homem que passava necessidade. Mas, até aqui dá para a gente entender. Eu não quero ir mais a fundo nisso, mas eu gostaria que você entendesse que no versículo 20 ele deixou os bois e correu atrás de Elias depois que Elias jogou. E disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. E disse: e depois eu irei contigo. Elias respondeu: vá e volte. E antes dele ir, ele deixou um lembrete: lembre-se do que eu lhe fiz. Lembre-se que você foi chamado. Lembre-se que você foi ungido. Lembre-se que desceu sobre você já uma missão. Deixa eu te perguntar, por que será que ele deixou esse lembrete? Quando Jesus estava aqui na terra, a Bíblia diz que disse a ele: deixa eu enterrar o meu pai, depois eu volto. E Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus. Eu não acredito que tenha sido de maneira literal. Não acredito que estava ali o velório e o moço disse: eu venho amanhã, de certeza, mas deixa eu enterrar o meu pai. Não foi assim. Eu acredito que ele estava apegado às leis judaicas daquela época, que tinha que ficar com o pai e só podia sair depois que o pai morresse. E isso demorava muito tempo. Eles estavam envolvidos, eles estavam embaraçados com outras coisas. Porque quando nós nos embaraçamos com outras coisas, nós não conseguimos discernir o que Deus quer de nós. Quando Elias disse para Eliseu: vá, mas lá você vai sentir muita emoção, porque manhinha vai ficar desesperada. Quando a gente se converte é assim. O povo fica desesperado achando que a gente está louco, que alguém fez uma lavagem cerebral na nossa vida, na nossa história. É mais ou menos assim.
Então ele disse, vá, mas tenha cuidado, porque lá é o foco das emoções. Lá você pode se embaraçar. Lá tem o seu antigo trabalho que vai tentar seduzir você, porque o seu antigo trabalho é mais confortável do que fazer essa obra que é penosa. Vá, mas tenha cuidado com o que você vai ouvir, com o que você vai ver. Lembre que agora você é separado. Lembre que agora você é ungido. É assim que acontece, Vitória, com recém-convertido. Meu amigo lá também, que recentemente recebeu Jesus. É assim que acontece. Vá, mas vá preparado. Vá, mas saiba quem você é. Você não é o mesmo Eliseu. Agora você é ungido, separado para dar continuidade àquilo que Deus começou na minha vida. E por isso, quando Eliseu chegou lá, ele matou logo o boi que ele trabalhava. O antigo trabalho de Eliseu era aquele. Ele mandou uma mensagem dizendo, eu não preciso voltar mais para aqui. O velho homem morreu, agora é daqui para frente. Se Eliseu não tivesse feito isso, no primeiro sufoco que ele passasse com Elias, ele ia querer voltar. Ia mandar um zap dizendo, mãe, manda alguém me buscar aqui, é difícil demais. Eu não estou aguentando. Entenda, meu querido, quando Deus te chama, quando você se converte, levanta a mão para aceitar Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, mas também você recebe uma graça que te capacita a todos os dias vencer o antigo homem que está em você. Você já está apto para vencer as coisas que te seduzia. Você está apto para cortar aquilo que te separa de Deus. Se o teu olho te escandaliza, corta um. Melhor você enxergar com um olho só e ser crente, do que ter os dois e ser cego. E a primeira coisa que você tem que entender, quem era Elias, quem era Eliseu? Eliseu era o sucessor de Elias, mas Eliseu era um homem que tomava decisão. Eliseu era um homem que entendeu, eu entendi, eu sou chamado, eu vou lá. E vou dizer para minha mãe, para o meu pai, pai, estou indo. Pode botar alguém aí no meu lugar, para tomar conta das coisas, porque Deus me chamou. E eu sei em quem eu tenho crido. Que conversa é essa? Que um nascido de Deus não pode vencer pensamentos pecaminosos? Que graça é essa? Que te tira de uma droga, do homossexualismo, te tira do inferno, mas não pode você parar de mentir? Os teus olhos não podem deixar de olhar para onde não deve. Que graça tão pequena é essa, que te tira do inferno, mas não deixa você acabar com aquele relacionamento que Deus não aprova. Não reduza o chamado de Deus. Elias disse, vá, mas volte. E não esqueça do que aconteceu neste lugar. Vá, você vai sair daqui hoje, mas volte. E não esqueça do que Deus iniciou na tua vida nesse lugar. E aí, Eliseu voltou, apanhou a parelha de boi e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne. Outra coisa que tem aqui, no mesmo capítulo, que Jesus diz isso, que os mortos enterram os seus mortos. Tem outra indagação de outra pessoa, que diz, deixa eu me despedir da minha família. Aí ele diz, ninguém que põe a mão no... E olha para... Por isso que ele queimou logo tudo aqui. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia onde ele ia ser tentado. Ele sabia. E você também sabe.
antes da bênção chegar, tem que purificar, tem que decidir. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é justo. Ele não vai dar para o obediente a mesma medida que dá para o desobediente. Hoje é dia de decisão. Você é a cara do seu pai, quer ver? Você tem 2 filhos na mesma série e você diz: vou comprar uma bicicleta para você, se você passar de ano. No tempo de hoje é assim, ganha até salário na escola. Ganha até 3º ano passou, 2º ano passou, ganha um valor aí razoável. Não é, Vitória? Sabe dizer quanto é, não? Alguém me disse um dia, não estou lembrada, mas tem. Mas é mais de 2.000. Se eu não me engano é isso. Não sei se mudou. 5.000? 5.000? 3º ano? Vou voltar para fazer essa prova? 5.000, Priscila disse. Para passar de ano. No meu tempo, se não passar, será pisa. Mas hoje não pode mais. Porque senão a mãe é presa. Já até desconcentrei essa história de 5.000. Você tem 2 filhos. Então, você promete uma bicicleta para quem passar de ano. E aí um filho passa e o outro não quer se interessar e não passa. Você vai dar os 2? Você vai tratar os 2 da mesma maneira? Ainda que você queira, ainda que o seu coração doa, ainda que você fique triste, você não pode. Assim é Deus comigo, com você. Ele não deixa de lhe amar, mas Ele é justo. E aí, depois desse fato, a Bíblia diz que Eliseu foi seguir Elias. E nós não ouvimos mais falar de como foi esse discipulado. Apenas no capítulo 2, aquele lá que a gente começou, do 2 de Reis, volte lá, é que nós vamos começar a ver Elias e Eliseu andando juntos. Só a partir do capítulo 2, no versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram a Gilgal, e num caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Isso aconteceu mais 2 vezes. Por 3 vezes, Elias chega para Eliseu e diz: fique aqui. Entenda o que é que está acontecendo lá. Elias ficou sabendo que o tempo dele estava chegando e recebeu uma direção de Deus: vai em tal lugar. Eu fico imaginando a preocupação e a pressão que Elias passou nos últimos momentos da vida dele, preocupado como Eliseu ia ficar. Porque Elias sabia que era ruim ficar sozinho. Ele sabia que era ruim ser ameaçado. Ele sabia o quanto era ruim andar nos desertos. Então, quando ele vai, eu imagino a preocupação dele, sabe? Apesar do orgulho, apesar do amor, apesar dele ser grato, da lealdade daquele discípulo, ao mesmo tempo eu penso que ele ficava muito preocupado em deixar aquele moço ali sozinho, porque eles eram muito ligados. E a Bíblia, ela vai dizendo isso para nós. 3 vezes ele diz: fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ele diz: não, eu vou com o Senhor.
Queridos, você pare e pense comigo um pouquinho. Pare e pense. Uma mãe, ela ensina o filho com muita dedicação, sim ou não? Prepara o filho para ser um ótimo profissional. Mas quando chega a hora do filho ir, é difícil ou não é? Eu tenho observado umas mães que quando vai me contar que o filho vai casar, ela fica feliz. E se o filho for um bom filho, ela fica feliz, mas ela tem vergonha de dizer assim, estou preocupada. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha de dizer, estou com ciúme. Ela tem vergonha. Por quê? Porque ela quer que o filho seja feliz. Então pensa o sentimento que Elias teve para poder ir e deixar Eliseu sozinho. Então ele ficava, Eliseu, fica aqui. Não, eu vou com o Senhor. Eu vou com o Senhor. E depois da terceira vez, a Bíblia diz que Elias fez uma coisa simples. Ele atravessou o rio Jordão aberto. Ele pegou a capa, pegou o manto dele, em algumas versões, tocou no rio e o rio abriu as duas partes. Você cantou aqui, quando estiver frente ao mar, na maior unção. Mas quando o dia mau chega, é difícil você abrir esse dia mau em duas partes e passar por ele, dizendo, só o Senhor é Deus. O Senhor que prometeu, Ele vai cumprir. Porque quando você enfrenta uma guerra contrária, você abre ela em duas partes e passa pelo meio dela. E ele passou, e quando ele passou, a Bíblia diz que a gratidão desse homem foi tão grande, que ele olhou para o discípulo dele e disse assim, pede. Eu estou sabendo que eu vou sair daqui, não sei se eu vou morrer, vai acontecer, eu não sei, mas eu sei que está nos últimos minutos da minha história. Eu sei que você vai ficar aqui sozinho, meu filho, mas pede, o que é que eu posso fazer em teu favor? Sabe quem está falando com ele? Um homem que orou e pediu para parar de chover e parou. Um homem que orou de novo e pediu, faz chover, Senhor. E o Senhor fez. Um homem que o filho da mulher estava morto e ele orou e ressuscitou. Esse era o homem que estava perguntando a Eliseu, o que queres que eu te faça? Eliseu olhou para ele e disse, um texto bem conhecido. Qual é um texto bem conhecido? Eu quero a unção. Eu quero a unção. Vá lá comigo. Versículo 7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quantos discípulos dos profetas? Quanto? Ficaram olhando à distância. Não se envolvia. Ai, profeta Elias é uma bênção. Eita, homem abençoado, mas não quero andar muito com ele não. Porque Jezabel, ela queria matar ele, ó. Se ela matar, pega os 50 e mata também. Não vou não andar não. E aí eles ficaram olhando de longe. Ficaram olhando à distância. E Elias e Eliseu pararam à margem do rio Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas. E as águas se dividiram. E os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faça de mim o principal herdeiro de teu espírito profético.
Tá aí o porquê eu peguei a NVI. Porque o mais conhecido é uma unção. E parece que Eliseu está olhando para Elias e diz, você pode até ir, mas eu quero ser melhor que você. Eu quero chamar mais atenção do que você. A unção dobrada, para quem não entende ou lê com os olhos de hoje, parece que ele quer fazer tudo o dobro do que Elias fazia. E na verdade não era assim. Ele estava falando do primeiro herdeiro. Porque existiam muitos discípulos. Não era um só. Existiam outros discípulos. Mas o primeiro filho, o primogênito, é o que herda todas as coisas. Tinham muitos, mas os muitos estavam de longe. Tinham muitos, mas os muitos queriam viver uma vida distante. Uma vida sem estar perto da renúncia. Uma vida sem estar perto daquele que tinha conexão com Deus. Eles queriam ver os milagres, mas eles queriam ver a distância. E ele está dizendo uma coisa, eu quero ser o herdeiro da tua unção. Eu imagino esse homem, viu Elias sofrer, viu Elias chorar, encontrou Elias depois de uma depressão. Que amor é esse a Deus que faz ele olhar para uma obra e dizer, eu quero ser o primeiro a continuar a obra que você começou. Ele não está pedindo algo para brilhar, não. Está ardendo no coração dele uma vontade de ser santo como Elias foi. Eu quero, Elias, ser o homem que vai chegar no meio de um povo que está cocheando entre dois caminhos e dizer a verdade. Eu quero ser esse homem. Elias não era o queridinho, não. Elias não era o favorito, não, da terra. Mas eu penso que Elias era o favorito de Deus. E daí, se você não é o favorito para subir daquele cargo? E aí, se você não é o favorito na sua empresa, na sua escola, ou até na sua casa, e daí, chame a atenção e seja o favorito de Deus. Eu quero, Elias, ser o herdeiro dessa porção que você tem. Eu quero ter essa conexão com Deus que você tem. Eu quero parar de chover, eu quero ressuscitar. E Elias olhou para ele espantado. Elias já tinha passado por muita coisa, né? Geralmente a gente escuta muito alguém dizer, menino, sabe nem o que está dizendo. Diga isso mais não. Não mate a fé da criança que olhe para você e diga, quero ser igual a minha avó. Deixa ela ser. Hoje em dia, criança, quer mais não. A gente depois dos 25, nenhuma criança quer ser mais igual. Está tudo muito moderno. Mas quando vê através de você o milagre acontecer, quando você orar e alguém ser curado, quando vir uma resposta do céu sobre a sua vida, essa pessoa vai dizer para você, eu quero ter essa unção que você tem. E ele olhou e disse, eu acho tão bonita a resposta dele. Porque ele não ficou atravessado. Tipo assim, quer tomar o meu lugar. Que história é essa? Quer fazer a mesma coisa que eu faço? Não, tem que estar escrito lá na escritura que só eu fiz isso. Você não pode fazer, não. Ele não ficou atravessado. Ele disse, você pediu uma coisa muito difícil. E eu acredito que ele não achou que fosse difícil só de Deus dar. Ele pensou, eu não sei se você foi chamado para isso. Mas uma coisa eu sei, se quando eu for embora, você me vê ir, você vai receber. E eu lembro muito da passagem que Jesus estava falando com os discípulos. E enquanto Jesus estava falando com os discípulos, a Bíblia diz que ele foi levado ao céu. E eles ficaram lá em cima, olhando.
Até que 2 homens de branco disseram: varões galileus, que vocês estão procurando? Da mesma maneira que você viu ele subir, os seus olhos vão ver ele voltar. Você sabe que Jesus tinha dito para ele: fiquem em Jerusalém, esperando o dia de você cumprir o ide. E eu acredito que vai ser dessa forma, a forma literal. Porque ele diz: da maneira que você viu, que você está vendo agora ele subir, os seus olhos também vão ver ele voltar. Por isso que eu acho que vai ser uma volta também literal de Cristo. E aí, eles estão lá ainda conversando. Quando ele termina, a Bíblia diz que algo passou e levou Elias. Elias tinha medo de morrer. Nunca nem morreu. Minha querida, esse síndrome do pânico, do medo, essas coisas que colocam na mente da gente, a gente tem que expulsar a força. Porque tem coisas que você sofre hoje que você nunca vai passar. É só na sua mente. Porque maior é o que está conosco. E aí vem, uns dizem que foi um rei de moinho, outros dizem que foi uma carruagem. Não importa, eu sei que foi Deus que levou. E aí, Deus leva. Qual a primeira reação de Eliseu? Deixa eu te mostrar que ele é igual a mim e a você. Correu: meu pai. Ele não já sabia que Elias ia, sim ou não? Elias mandou ele ficar para não ver. Ele disse: não, eu quero ir, quero ver. Eu quero ser o teu sucessor. Mas quando acontece o dia mau, meus queridos, a carne, ela treme. É difícil. E ele vai dizer: pai, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Em outras palavras, ele quer dizer: meu pai, e agora? Você era a força de Israel. Porque antes da guerra tinha que consultar você. Ah, meu pai, e agora? O que é que eu vou fazer? Sem você eu não sei andar, nem para a direita, nem para a esquerda, estou perdido. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou direitinho, ele viu uma capa. E eu imagino que quando ele viu a capa, ele lembrou do que ele tinha pedido a Elias. Quando ele viu aquela capa, ele lembrou de quem foi Elias. Quando ele viu aquela capa, ele lembrou: agora eu sou o sucessor de Elias. Eu não posso fracassar. Eu não posso passar muito dia chorando, lamentando. Eu não posso rasgar minhas vestes e ficar lá, prostrado. Não, agora tem um povo que era de Elias e agora está sob nova direção. Ele pegou aquela capa e quando ele foi caminhando, feliz da vida, ele se deparou com o Jordão. Jordão estava aberto ou fechado? Você pensa que Deus vai dar as coisas assim para você? Para você nem ter, porque se tiver aberto, você acha assim: foi coincidência, não foi nem Deus. Você sabe a coincidência? Fulano é irmão de ciclano que trabalha não sei aonde, é lá que me chamaram para trabalhar. E Deus trabalhando na sua vida e você achando que é coincidência. Porque fulano trabalha não sei o que, de um banco que está agora meu gerente, aí do nada abriu um crédito para mim. Deus trabalhando e você achando que é coincidência. Aí Deus, eu penso que Deus está assim olhando: vai, tu não queria o Espírito dele? Tu não queria a unção que estava sobre ele? Agora vai ter que trabalhar como ele. Vai ter que ter a fé dele. Vai ter que ser forte como ele e ser tentado como ele. Vamos, Eliseu? Porque às vezes a gente pede as coisas a Deus e quando Deus dá o BO para a gente resolver, a gente fica murmurando. E Deus, Ele permite o BO, que é para a gente abrir ele em duas bandas e glorificar o nome do Senhor. E Eliseu ainda estava ali, dependente.
de Elias. Para você ser líder na sua casa, um líder bem-sucedido, você precisa ter as suas experiências com Deus. As experiências do pastor são boas quando ele conta. Maravilhosas experiências de Elias, lindas experiências de Eliseu. Mas para você ser bem-sucedido na vida como filho de Deus, você precisa viver as suas próprias experiências com Deus. E o que Deus queria começar o ministério daquele homem era assim. Tanto é que ele pega o manto, a capa, ele vai, agora eu vou. Eu penso que ele ainda pensou, dizer assim, Deus de Abraão, mostrar a fé dele. Aí ele disse, Deus de Elias. Ele disse, vivi tanto perto de Elias, o Deus dele é infalível. Eu não vou chamar nem pelo meu. Porque vai que eu não tenha essa fé. É assim ou não é? Quando a gente fica olhando mais para a fé do outro, a gente fica fraco. Quando a gente acha que Deus gosta mais de fulano, por isso que ele vive os milagres e eu não, a gente fica fraco. Ele olhou lá e disse, se Elias passou, eu também vou passar. E se ele fez, ele era um homem correto, fez daquele jeito e deu certo, não tem por que eu mudar. Vou pegar essa capa e Deus de Elias, a Bíblia diz que o Jordão... Você imagina para onde foi a fé desse cara? Porque antes tinha alguém na frente dele fazendo. Antes era sempre alguém olhando à direita, igual um GPS. À direita, à esquerda. Antes faltava algo, alguém, então o intercessor orava e acontecia. Mas agora é Eliseu e Deus. Então quando ele disse Deus de Elias, na hora o Jordão abriu. E a Bíblia diz que tinha... os 50 homens que ficaram à distância, só olhando o milagre. Quando você não se envolve, você só olha. Quando você se envolve, você vive. Quando você se envolve, você é o próprio milagre. Quando você se envolve, por onde você passa, você resolve o problema. Hoje é o dia de você decidir se quer andar distante ou se quer se envolver para gerar milagres. E esses 50 moços que estão olhando para ele, diz assim, você viu? Eu vi, você viu? Vi. Certamente, este homem é o escolhido do Senhor para suceder Elias. Sabe quem vai fazer? Você vai ganhar graça diante dos homens, em qualquer lugar que você passa, a quantidade de Deus que está dentro de você. Você pode fazer pela sua força, pelo seu conhecimento, pode dar pirueta, se Deus não quiser, não vai acontecer, e ponto final. Mas quando você é cheio de Deus, de discernimento, onde você toca, vai se abrindo. Não quer dizer que não tenha problema, no mundo você vai ter aflições. Mas ele diz, tenha bom ânimo, porque o teu Deus já venceu o mundo. E aí aqueles rapazes vêm e diz, olha, nós vimos o que aconteceu. Você quer que a gente vá procurar o corpo de Elias? Aí Eliseu diz assim, vá não. Precisa não. Ah, mas a gente quer ir, deixa a gente ir. Rapaz, não vá não. Você já viu você tem algum filho que é assim? Ou algum esposo que é assim? Tinha fé, viu? Ele vai e volta. E aí eles, mas deixa eu ir. Ele disse, vá. E aí eles passam 3 dias procurando, perdendo tempo. Porque não ouviu a voz do profeta. Dando volta na montanha, porque não escutou um conselho sábio. Volta 3 dias e diz, olha, a gente rodou, deu pirueta, colocou um LX, dessas coisas todas, a gente não achou não. Aí ele disse, eu disse a vocês que não fossem. Vocês quiseram ir. Eu não sei se naquele tempo, Ana,
profeta tinha cacueto, não sei. Mas se fosse no tempo de hoje, a gente ia fazer. Era ou não era, mulheres? Ou só sou eu que faço isso, pastor Alexandre? Ou se não, para o filho. Não faça, você vai cair, você vai cair. Não, não cai não, mãe. Eu sou ao contrário. Quando alguém diz alguma coisa, eu digo repreenda, porque eu tive uma infância meio difícil. Repreenda. E aí, depois disso, nós chegamos naquela parte que alguém vem falar do problema daquela cidade. E aqui eu gostaria que você prestasse mais atenção. No versículo 19 diz: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, estou no capítulo 2 Reis 2, 19. Foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta terra, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa. A água não é pura. E uma água imunda, uma água impura, ela não consegue gerar fruto bom. A terra é improdutiva por conta da água que é impura. Então, Eliseu diz: traga para mim uma tigela, um utensílio, um recipiente. Porque não se pode fazer um sacrifício para o Senhor, ou qualquer coisa para o Senhor, com qualquer tipo de coisa. Tem que ser com ordem e decência. Mas eu gostaria de trazer essa passagem para o meu e o seu dia hoje, o nosso cotidiano. Quando a gente é purificado, quando há o toque da gente, de Deus na gente, é preciso que eu e você, nós sejamos uma nova criatura. Não tem como ter transformação se você não ser uma nova criatura, não for uma nova criatura. E o que é a nova criatura, pastora? A Bíblia diz que Jesus estava conversando com Nicodemos, um mestre da lei. E ele disse: quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de... É por isso que depois que você recebe Jesus, você tem que se batizar. Amém? Você tem que se batizar porque representa a velha criatura sendo sepultada e se levantar uma nova criatura. Então essa coisa nova, essa tigela nova, Jesus disse: eu não posso colocar vinho novo em odres antigos. Eu não posso colocar um pensamento novo no pensamento antigo. Por isso que quando Eliseu foi seguir Elias, ele deixou tudo para trás. Ele foi um novo homem. Ele deixou de ser Eliseu para ser o profeta Eliseu. Antes, quando ele estava no arado de bois, ele era Eliseu, um homem de Deus, mas um homem comum. Mas quando ele foi separado para essa causa, ele começou a ser o profeta Eliseu. E aqui o Eliseu, ele pega um recipiente e ele coloca sal. A Bíblia diz, quando Jesus estava na terra, ele disse: vocês são o sal da terra. E o mais interessante é que ele disse: o sal só serve para as duas coisas: para dar sabor ou para ser pisado pelos homens, ou para bênção ou para maldição. E ele disse: vocês que me reconheceram como Senhor, vocês estão aqui para dar sabor, para purificar. E aí ele coloca o sal na tigela. E ele não coloca assim no mar, lá nas águas, em qualquer lugar. A Bíblia diz que ele vai procurar a nascente.
Ele vai procurar a fonte, vai procurar a raiz do problema. Ele vai fazer o que Cristo fez quando ele veio à terra. Porque nesse tempo, tinha que sacrificar todo ano um cordeiro para a expiação do pecado do povo. Era todo ano. Ou seja, está aqui reunido, vamos sacrificar o cordeiro para o povo, para perdoar o pecado do povo. Os pecados daquela hora. Depois tinha que expiar de novo. Depois tinha que fazer de novo. Mas a Bíblia diz que o João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Todos os pecados. É por isso que nós, que antigamente não prestava para nada, que nós que antigamente estávamos vivendo as nossas vontades, os nossos desejos, é por isso que nós, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós somos purificados igualzinho a essa água. Nós somos lavados e remidos igualzinho a essa água. E depois de lavado e remido, não há mais morte. É vida. É vida em abundância na terra e uma vida eterna com Cristo. Então eu gostaria que você entendesse que essa tigela, para mim, para você hoje, representa um novo homem. A nova criatura, cheia de luz, cheia de sal, que quando é colocada na raiz de qualquer problema, consegue consertar. Porque onde tem luz, a treva tem que sair. Onde tem homem e mulher de Deus, a fofoca não consegue ficar. Onde tem homem e mulher de Deus, aquele problema, aquele adultério não pode ficar lá. Onde tem homens, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, ele toca na nascente e toda a água fica pura. Quando Jesus veio, ele veio para tirar o pecado de toda a humanidade. Ele tirou o meu pecado de ontem, ele já me lavou do pecado de hoje, e já me lavou do pecado de amanhã, e depois, até a volta dele. Assim Eliseu fez. Ele colocou na nascente, não foi uma mágica. Não foi uma transformação que Eliseu fez. Eliseu disse: assim diz o Eliseu estava convertendo a maldição que estava sobre aquele lugar, porque era um povo idólatra, era um povo que não queria nada com Deus, mas ele exerceu graça e misericórdia, e é isso que Deus veio exercer nessa noite para mim e para você. Veio exercer graça, exercer misericórdia, tirar aquilo que estava morto e gerar vida. Mas para isso, tem que ter alguém de coragem como Eliseu. Que esse alguém seja você na sua casa. Que esse alguém seja você no seu casamento. Em favor dos seus filhos, em favor da obra que Deus colocou na sua mão. Que hoje você seja o Eliseu, que vai sair daqui puro, santo, cheio do poder de Deus, vai tocar na nascente, e a tua casa vai se converter aos pés do Senhor. E depois disso, no versículo, vamos ler no versículo 21. E foi a nascente, e jogou o sal, e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, lá no dia que foi escrito, a água permanece pura. Aquele que confia no Senhor lava-se todos os dias no sangue do Cordeiro e pede uma graça capacitadora para andar puro. Esse negócio, pastora, sabe o que é? É que é mais forte do que eu. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra... Sabe o que ele está dizendo? Que o homem interior,
vai querer vencer você sempre. Mas o novo homem, a nova criatura, capacitada por Deus e pelo Espírito Santo, milita contra o velho homem e vence todos os dias. Por isso que ele diz, até o dia de hoje, aquela água está pura. E todos os dias que você andar com Cristo, Ele é poderoso para lhe perdoar. É por isso que eu digo, não perca um culto da Santa Ceia, que a gente traz à memória tudo isso. E para terminar, depois de toda essa graça descendo naquele lugar, eu quero mostrar que Deus é longânimo, mas Ele também é justo. Eliseu estava andando e encontrou com alguns rapazes. E começaram a zombar do ministério de Eliseu. E eu não poderia terminar sem antes ler isso com você. O versículo 23, aí mesmo. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, suma daqui, careca. Em algumas versões, tem calvo. Qual é a versão que tem aí? Na sua aí embaixo. Tu nem abriu a tua. Tu já leu quando? Algumas versões tem calvo. Sobe calvo, não é assim? A outra versão. Aqui nessa, tem, suma daqui, careca. Eu não entendo que Eliseu ficou ofendidinho, porque alguém, àquela altura da fé dele, chamou ele de careca. Está até na moda agora ser careca, é ou não é? Eu não entendo que foi assim. Eu entendo que aqueles rapazes estavam desdenhando da autoridade de Eliseu, comparando a autoridade dele a de Elias e dizendo que ele não tinha a autoridade de Elias. Até porque esse povo, tinha muita gente devota a Baal. E se não queria Elias, imagine Eliseu que vinha com a unção dobrada. E aí, a Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou. Ela só diz isso para mim e para você. Não diz que Eliseu orou para que eles morressem. A Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou, voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. É preciso ter reverência às coisas do Senhor. Estamos num tempo que está tudo muito relativo. Tratamos a igreja como um clube, pastor como cara, pastora como lé. Precisamos entender que ainda existe profeta em Maceió, ainda existe profeta aqui em Israel, ainda existe autoridade. E o que eu acho mais interessante, pastora, é que as pessoas que falam muito das autoridades, inclusive do Ministério Feminino, elas falam quando não precisam. Mas quando precisam de uma intervenção ou uma oração, eu nunca vi tanta reverência. Ai, minha pastora, sabe o que é? Senhora é uma mulher de Deus. Só falta dizer, bem-aventurada é tu entre as mulheres. Já sei, vem o pedido de oração. É um desespero. Aprenda a honrar as coisas de Deus e o que é constituído. A Bíblia diz que Jesus estava pregado numa cruz. E todos zombavam dele, meneavam a cabeça. Salvou a muitos e não salva a ti mesmo. E o ladrão do lado. O ladrão se comparando a Cristo, o meu e o seu Salvador. Cristo não deu uma palavra.
Mas a Bíblia diz que tinha outro homem que entendeu o que é graça. A Bíblia diz que tinha outro homem que entendeu o poder de Deus. E ele disse: ei, lembra-te de mim quando estiver lá no reino do teu pai. Eu acredito que você pode. Eu acredito que você é salvador. Lembra de mim? E aí Jesus falou: se preocupa não, que ainda hoje, Deus não quer salvar você amanhã. Deus não quer mudar a história da sua casa, da sua vida amanhã. Deus não quer mudar o seu casamento amanhã. Ele quer mudar ainda hoje. Ele quer transformar ainda hoje. Ele não quer receber você, escrever o seu nome no livro da vida amanhã. Não, amanhã pode ser tarde demais para aquele ladrão. Ele disse: lembra de mim. E Jesus disse: fechado. Eu estava aqui sedento, penso que Jesus estava sedento para salvar mais uma vida. Para a gente terminar, vá lá em João 6:35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Pode passar. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o meu Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu não rejeitarei. Se aqueles meninos, rapazes, tivessem ido a Eliseu pedir ajuda, reconhecendo quem era Eliseu diante de Deus, a história teria outro destino. Mas eles preferiram zombar daquilo que se chama Deus. E é o que está acontecendo lá fora, convertendo a palavra de Deus, mudando coisas, mudando sexo, mudando casamento homoafetivo. Não é essa a vontade de Deus, igreja. Zombando da glória de Deus. Escola de samba que zomba da glória de Deus. Movimentos que zomba da glória do meu e do seu Deus. E ele, pregado na cruz, disse: ainda hoje eu quero salvar você. Eu sei que você é ladrão, eu sei que você fez muita coisa, mas mesmo assim estou eu pagando pelo seu pecado. E ele está dizendo: de maneira nenhuma eu vou rejeitar alguém. Não é um discurso de ódio, é um discurso de amor. Não é exclusão, é inclusão no reino dos céus. Foi por isso que Eliseu disse: eu quero a tua unção dobrada, Elias, porque enquanto eu viver, eu vou pregar essa palavra. Não é um discurso de ódio. Pode passar. Todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Não há mais ninguém que pode ressuscitar você no último dia, só Jesus. Pastora, mas eu creio em Maria, mas ela não pode ressuscitar você. Ah, eu creio no Cristo, mas ela não pode ressuscitar você. Não, não pode. Allan Kardec não pode. Buda não pode. Maomé não pode. Só quem pode ressuscitar minha você no último dia é Jesus Cristo, o Nazareno.
Fica de pé no teu lugar.